Hoje vamos conversar sobre um dos maiores nomes da advocacia brasileira, Sobral Pinto, um homem cuja trajetória se confunde com a luta pela justiça e pelos direitos humanos no Brasil. Durante a ditadura, ele desafiou o regime ao defender presos políticos, sem jamais abrir mão de seus princípios éticos. Nesta entrevista, vamos conhecer mais sobre sua trajetória, sua visão do direito e sua incansável defesa da justiça. Dr. Sobral Pinto, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra recebê-lo. Para começar, o senhor sempre defendeu a justiça e os direitos fundamentais. O que o motivou a seguir esse caminho? Desde jovem, sempre acreditei que a justiça não deveria ser um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Ao longo da minha carreira, enfrentei momentos difíceis, mas jamais me desviei desse princípio. Durante a ditadura, o senhor defendeu presos políticos, como Luiz Carlos Prestes. Como foi atuar nesse contexto de repressão? Defender um preso político era enfrentar diariamente o regime. Havia riscos, havia pressões, mas eu jamais poderia trair minha consciência. A advocacia deve estar a serviço da justiça, não do medo. Um dos momentos mais marcantes foi quando o senhor usou a Lei de Proteção aos Animais para defender um preso político. Como surgiu essa ideia? O governo tratava os presos de uma forma desumana, ao invocar a lei dos animais. Quis mostrar que, segundo a legislação vigente, os presos tinham menos direito do que os bichos. Foi um choque para muitos e justamente por isso a argumentação teve um impacto tão forte. Sua ética se aproxima muito do pensamento de Kant, especialmente do imperativo categórico. O senhor acredita que o direito deve sempre seguir princípios morais universais? Sem dúvida, Kant dizia que devemos agir conforme princípios que possam se tornar leis universais. A justiça não pode depender da conveniência política ou econômica, mas sim de valores inegociáveis. O senhor sempre foi um defensor da ética na advocacia. Como vê a relação entre moral e direito? O direito sem moralidade se torna apenas um instrumento de opressão. Se as leis não forem guiadas por princípios éticos, corremos o risco de legalizar injustiças. O senhor acredita que o direito deve sempre seguir princípios universais de justiça? Sem dúvida, o direito sem ética se torna apenas um instrumento de dominação. A moralidade deve ser sua base inegociável. Mesmo diante de ameaças e perseguições, o senhor nunca se calou. Houve momentos em que sentiu medo? O medo é natural, mas não pode nos dominar. Se advogados e juristas cedessem ao medo, a injustiça triunfaria. Preferi enfrentar as consequências a trair minha missão. Hoje, vivemos em uma democracia, mas ainda há desafios na justiça e nos direitos humanos. Como vê o papel dos advogados na sociedade atual? O advogado deve ser a voz dos que não têm voz. A democracia só se mantém forte quando há profissionais comprometidos com a verdade e com a justiça. O senhor sempre defendeu a justiça e os direitos fundamentais, mesmo em tempos de grande repressão. O que o motivou a seguir esse caminho, mesmo diante de tantas adversidades? Minha motivação sempre veio da convicção de que a lei deve estar a serviço da moral e da ética, e não da opressão. Não importava o risco pessoal, pois a omissão diante da injustiça é, por si só, uma forma de cumplicidade. O advogado não deve ser servo do Estado, mas sim da justiça. Para finalizar, que
que mensagem deixaria para os advogados e estudantes de direito de hoje? Que nunca deixem de lutar pela justiça. O direito pode não ser uma profissão apenas para enriquecer ou buscar status. Ele deve ser um compromisso com a dignidade humana e com a verdade. Como você vivenciou o golpe de 1964? Quais foram as suas primeiras reações e como isso impactou sua vida profissional e pessoal? O golpe foi um choque para todos nós que acreditávamos na democracia. No dia 31 de março, eu estava em Brasília e a atmosfera era de tensão. A reação inicial foi de incredulidade e revolta. A partir daquele momento, minha vida profissional e pessoal mudou drasticamente. Eu sabia que precisava me posicionar contra a repressão que se seguiria. Qual foi o papel da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras organizações da sociedade civil na luta contra a ditadura? Como você se envolveu nessas iniciativas? A OAB teve um papel fundamental na resistência à ditadura. Organizamos comissões de defesa dos direitos humanos e denunciamos as arbitrariedades do regime. Eu me envolvi ativamente em várias iniciativas, buscando apoio internacional e mobilizando a sociedade civil para que não esquecêssemos a importância da luta pela democracia. A luta pela anistia foi um marco importante na resistência ao regime. Como você vê esse movimento e qual foi a sua contribuição para que ele se tornasse uma realidade? A anistia foi crucial para a reconciliação do país. Era um movimento que buscava não apenas a liberdade dos presos políticos, mas também a reparação das injustiças cometidas. Contribuí para que essa causa ganhasse força, organizando eventos e mobilizando advogados e cidadãos em torno da ideia de que a anistia era um passo necessário para a construção de um Brasil democrático. Para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para as novas gerações que estão se formando em um Brasil democrático, mas que ainda enfrentam desafios em relação aos direitos humanos? Minha mensagem para as novas gerações é que nunca deixem de lutar pelos seus direitos e pela justiça. A democracia é um bem precioso que deve ser defendido diariamente. Estejam sempre atentos às ameaças à liberdade e à dignidade humana, pois a vigilância é a chave para a preservação da democracia. Sobral, agradecemos imensamente por compartilhar suas experiências e reflexões conosco. Sua luta e coragem são inspirações para todos nós. Esperamos que a memória desse período continue viva e que possamos aprender com o passado para construirmos um futuro melhor. Muito obrigada.